Pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, estamos aqui para mais uma videoaula, né? Dessa vez sobre radiciação com números naturais, até porque esse bimestre a gente só está estudando números naturais, não é verdade? Vamos lá então? Eu espero que vocês gostem. Vou tentar fazer da maneira mais resumida possível, tá certo? O vídeo não ficar muito longo, né? Então vamos lá. Então a gente vai falar sobre radiciação com números naturais, tá? Então, o que é radiciação em matemática, né? É a operação inversa à potenciação, tá? Ela é o contrário da potência. Lembra que nós conversamos, né, sobre potenciação? Então, ela é a propriedade inversa, tá bom? Assim como multiplicação inversa à divisão, divisão inversa à multiplicação, e entre adição e subtração também tem essa relação de inversão, né, de propriedades inversas, beleza? A gente pode chamar também de sexta operação, vai. Tá certo? E para falar de radiciação, a gente vai pegar a raiz quadrada, porque é a parte mais simples desse conceito. Mas afinal de contas, o que é raiz quadrada, né? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Veja, esse símbolo aqui, o nome dele é radical. Radical, né, ele faz parte da radiciação, tanto que o nome radiciação já vem exatamente desse nome aqui, né? Radical. Ó, ele lembra uma letra R minúscula de forma, só que ele tem uma perninha maior, né? Aqui em cima, aqui, ó, né? Tem uma trave aqui que ela é mais compridinha, tá bom? E aqui vem a estrutura da radiciação. Olha só que interessante. Lembra que a potenciação tinha estrutura própria, né? Base, expoente e potência. Esse não, esse aqui é um pouco diferente, ó, porque envolve o radical, tá vendo? Então o símbolo azul é o radical, que nós vimos agora há pouco. Essas letras N, A e B são todas números, tá? É que aqui é numa forma genérica. Então a letra N a gente chama de índice, que é a posição aqui, é a posição índice. A letra A é radicando, que é a posição do radicando, e a letra B é o resultado, né? É a raiz que nós estamos procurando. E este resultado vai depender do que estiver acontecendo aqui com esses três elementos, ó. Tá? Vai depender do índice, do radicando e do radical. Beleza? Vamos colocar números agora para ver como que fica. Olha que legal. Agora o radical está de vermelho aqui, mas continua sendo radical, tá? E tem uma perninha aqui, ó. Mas é tranquilo, é só um detalhe. Então, olha, o índice é 2, o radicando é 4 e o resultado acaba sendo 2. A gente vai entender já já por que esse resultado aqui, que é a raiz, né? Por que ela é 2, tá bom? E a leitura fica assim, então, olha. Raiz, né? Quadrada. Quando o índice é 2, a gente diz que a raiz é quadrada, tá? Do número 4 corresponde exatamente a 2. E a leitura está aqui embaixo, né? Ó. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Beleza? É a leitura. Uma particularidade. Quando o índice for 2, ou seja, quando a raiz for quadrada, né? Não precisa colocar o índice, tá bom? A matemática aceita se você não colocar o índice aqui, ó, não tem necessidade. Todo mundo já sabe que quando não tem índice aqui, é porque a raiz é quadrada. Beleza? Então, de novo, está aqui, ó, raiz quadrada de 4 é igual a 2, tá? Então, aqui é só para dispensar a escrita do índice aqui, ó, não tem necessidade. E aqui vem alguns exemplos resolvidos, né? Alguns casos resolvidos. Então, comecei do zero, né? Que é o menor número natural, e parei no 16, só que esse aqui continua, vai para o infinito, tá bom? Então, olha só como fica, a raiz quadrada de 0 é 0. Por que é 0? Né? Porque 0 vezes 0 dá 0. Então, a combinação do parzinho, né, é ela que vai dizer para nós quem é a raiz do número que está aqui dentro. Ó. Tá bom? Ou seja, 0 ao quadrado corresponde a 0. É uma forma de escrever isso aqui em forma de potência, tá vendo? Aqui embaixo, a raiz quadrada de 1. Qual que é a raiz quadrada de 1? É o próprio 1. Por que é o próprio 1? Porque 1 vezes 1 dá 1. Tá vendo? Agora aqui chegamos no 4, né? Que a gente viu aí anteriormente, né? Olha só.
Raiz quadrada de 4 é 2. Por que, que é 2? Olha, porque 2 vezes 2, tá vendo? Ó, quando eu multiplico 2 por ele mesmo, é a única combinação de parzinhos gêmeos que vai dar 4. Né? Perceberam? Por que, que a raiz então é 2? Ó, por causa disso, ó, 2 vezes 2 dá exatamente 4. Tem sempre que ser assim, ó, parzinho de gêmeos, tá vendo? Aqui, ó, é uma forma de escrever esse 2 vezes 2, né? Ó, ou seja, 2 ao quadrado, né? Corresponde a 4, tá vendo? Da mesma forma acontece com 9, ó, raiz quadrada de 9 é exatamente 3. Por quê, né? Porque 3 vezes 3, ó, combinação 3 vezes 3 dá exatamente 9. Por isso tem que ser 3 a raiz, tá? É assim que a gente analisa. E assim segue, ó, 16 a mesma coisa. O próximo número seria 25, né? Que seria um que tem também a raiz exata, a raiz natural, tá bom? Então, ó, raiz quadrada de 16 só pode ser 4. Por quê? Olha só, 4 vezes 4 dá exatamente 16. Então, essa é a lógica da raiz quadrada, tá bom? E pode ser escrito também em forma de potência. Aí você percebe que a base da potência aqui, ó, que dá 16, essa base aqui é a raiz quadrada do 16. Percebe? Ó, a base é a raiz quadrada do 16. Então, a base da potência, que é esse 4, ó, é exatamente a raiz quadrada de 16. Então, essa é a relação que existe entre potência, tá vendo? Ó, e a raiz quadrada. Tá bom? Entenderam aí, né? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta, dá uma olhada novamente, para vocês tentarem entender então essa lógica, tá? Por que, que eu não coloquei lá a raiz quadrada de 2? Porque o 2, ele não possui uma raiz quadrada natural. Ó. A raiz quadrada de 2 dá um número quebrado, dá um número decimal, tá bom? A raiz quadrada de 3 também dá um número decimal, de 5, de 6, de 7. Todos esses números têm raízes decimais. Então, como a gente está falando de números naturais, então a gente não vai trabalhar por enquanto, né? Essas raízes quebradas aqui, ó. Tá bom? Muito bem. Lembra que nós falamos que a radiciação é a propriedade inversa da potenciação? Então, olha só, para a gente ter uma clareza maior sobre esse significado, né? Raiz quadrada de 9 a gente já sabe que é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9, não é isso? Só que esse 3 vezes 3 eu vou escrever em forma de potência. Olha só, então a gente diz que a raiz quadrada de 9 é 3. C e somente C, que é um dizer matemático, né? Ou seja, porque 3 elevado ao quadrado dá 9, tá? Resumindo, raiz quadrada de 9 só pode ser 3, porque 3 vezes 3, né? Ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá exatamente 9. Então, um é o contrário do outro. Um justifica o outro, tá vendo? Aí aqui são os erros comuns na escrita. Às vezes o aluno entende legal o que é raiz quadrada, mas na hora de pôr a resposta coloca de um jeito meio atrapalhado, né? Então tem que tomar muito cuidado aqui, tá bem? Ó, nós dissemos ali atrás que a raiz quadrada de 9 é 3, não foi? E o 3 está aqui. Só que às vezes alguns alunos vão, né? E meio que se esquecem, sei lá, e colocam o radical de novo em cima da resposta. E não pode, tá? Aí fica errado, tá bom? O certo é assim, ó. Se a raiz quadrada de 9 é exatamente o número 3, então você só coloca o 3, não põe radical em cima dele, tá bom? Ele já é a resposta que você está procurando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tenho uma outra videoaula que está lá no meu canal do YouTube, só que lá o vídeo está bem maior. Se vocês quiserem dar uma olhada. Então esse daqui é um vídeo que ficou curtinho, bem simples, objetivo. Qualquer dúvida é só me perguntar, vocês já sabem. Tá bom? Então eu espero que tenha sido útil. Se cuidem, tá bom? E fiquem com Deus.